No dia do seu aniversário, a Rádio Chapecó presenteia seus ouvintes com uma nova frequência, FM 100.1. Aguarde! ZYJ 749, Rádio Chapecó, 1330 kHz, 10.000 watts de potência. Rádio Sociedade Oeste Catarinense Limitada. Rádio Chapecó, a rádio da família. Agora, na Rádio Chapecó, Hora Espírita. Um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia, amigos. Está começando mais um programa Hora Espírita. Esse programa vai ao ar todos os sábados, das 8 às 9 da manhã, mas hoje, excepcionalmente, às 9h30, às 10h30, aqui na Rádio Chapecó. O programa Hora Espírita está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, filiadas à FEC e pertencentes à 12ª URI. Tem por objetivo trazer a esse espaço temas de interesse geral, como as passagens do Novo Testamento ou ainda da codificação espírita, para que possam ser estudadas à luz da doutrina espírita. Hoje a nossa conversa vai girar em torno da nossa mãe amada, Maria de Nazaré. Já estamos ao vivo no Face da rádio e você está convidado a participar. Mande sua mensagem, sua pergunta, seu questionamento. Também pode participar pelo WhatsApp 2049-1212 ou pelo fone fixo 2049-1200 ou ainda pelo site da rádio, radiochapecó.com.br. Lembrando que o programa Hora Espírita tem sua própria fanpage, Hora Espírita Chapecó, canal no YouTube e perfil no Instagram. Lá você pode ver, rever, compartilhar todos os nossos programas. Fique à vontade. Também, hoje, lá também você encontra todas as informações das casas espíritas, né? Isso. Nick, lá já tem sobre as casas que estão dando palestra, tudo já? Não. Na 12ª? É. Não ainda. Não temos essa informação, mas a gente vai colocar com certeza no final do programa, né? Isso. Uhum. Então, hoje aqui para conversar sobre esse tema maravilhoso, temos aqui os nossos amigos Josué Gamboge, da Associação Espírita Nosso Lar, e Edson Nick, da Sociedade Espírita Amor e Caridade. Bom dia e sejam muito bem-vindos. Bom dia, Mona Lisa, bom dia, Nick, bom dia, amigos da parte técnica. Bom dia a todos, bom dia, Mona Lisa, Josué e os nossos queridos amigos aqui que estão conosco. Agora eu vou pedir licença para que juntos possamos ouvir o recadinho dos nossos apoiadores. Mas antes queremos agradecer também àqueles que de forma voluntária e anônima contribuem para que esse programa vá ao ar todos os sábados. Agradecemos a Scala Construtora e Imobiliária Nossa Casa. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa, a maior diversidade de imóveis para a locação de Chapecó. Voltamos, nosso tema hoje, nós vamos falar sobre a Maria Santíssima Maria de Nazaré. Toda vez que temos que escrever sobre Maria de Nazaré, é sempre uma tarefa muito complexa e demanda muita atenção, pois deve ser realizada com muita responsabilidade e respeito. Maria de Nazaré é a personalidade sublimada, conforme Emmanuel, em Caminho da Luz, livro psicografado por Chico Xavier, nos escreve. Ela foi escolhida para desempenhar a missão complexa e desafiadora de ser mãe do nosso Messias Jesus Cristo.
Mas quem foi Maria de Nazaré? Qual foi sua missão? Que legado ela nos deixou? Ela continua trabalhando? Quem é essa personalidade incrível que hoje nós vamos conversar sobre ela? E para a gente começar conversando, Josué, eu gostaria de saber quem foi Maria, para que todo mundo possa entender, né? Esse espírito iluminado que teve essa grande missão de vir receber o nosso mestre, né? Conduzi-lo por esses caminhos. Quem foi esse espírito? Quem é esse espírito? Maria de Nazaré. Bom, em primeiro lugar, é um privilégio enorme, uma grande responsabilidade, né, falar sobre Maria Santíssima. E que Maria de Nazaré, para que os nossos ouvintes e internautas entendam, ela é uma figura de extrema importância para a doutrina dos espíritos. Porque, em primeiro lugar, não é? Para nos situar, quando falamos em espiritismo, nós temos que ter muita clareza, que é um pressuposto para ser espírita é ser cristão. Não existe espírita que não é cristão. Na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta à equipe espiritual: qual seria o modelo e guia da humanidade? Qual seria o homem mais perfeito que teria pisado na face da Terra? E a equipe espiritual responde: Jesus. E Jesus veio à Terra, fez esse exemplo de sacrifício para reencarnar num orbe de expiação e provas. Ele, sendo um espírito crístico, ele veio pelas mãos de Maria de Nazaré. Coube a ela essa missão de dar à luz, ou de gestar no seu ventre, o nosso mestre Nazareno. No início, Mona Lisa descreveu, não é? Citou a obra de Emmanuel, A Caminho da Luz, em que Emmanuel diz ou refere-se a Maria de Nazaré como personalidade sublimada. Então, do ponto de vista espiritual, Maria Santíssima é um espírito de alta envergadura. Eu digo não era. Ela esteve reencarnada como mãe de Jesus, mas nós veremos no decorrer do programa que ela continua trabalhando e trabalhando firme. Lembrando a passagem de Jesus, não é? Que dizia no seu evangelho: o meu Pai ainda trabalha e eu também trabalho. Para demonstrar que no plano espiritual o trabalho nunca cessa de existir. O trabalho é uma lei na espiritualidade. Deus continua trabalhando, Jesus trabalha e todos os espíritos de escol, de alta envergadura, continuam trabalhando para nos conduzir, para conduzir a humanidade, ainda um pouco atônita e um pouco perdida, não é? Na sua caminhada espiritual. Então, ainda no dizer de Emmanuel, ele diz assim: quando chegou o tempo previsto para a vinda do Cristo, as entidades angélicas do sistema solar movimentaram-se nas proximidades da Terra, adotando providências de vasta e generosa importância, que foram levadas a efeito. Então, nós temos a tranquilidade de dizer, inclusive na obra A Caminho da Luz, existe essa informação: Jesus é o nosso governador espiritual da Terra, ele conduziu o processo de formação da Terra, e também nas esferas siderais, as entidades espirituais se movimentaram para a escolha deste espírito. E essa escolha foi feita ainda no plano espiritual. Maria Santíssima sabia das suas responsabilidades e da sua missão inigualável, que era trazer à Terra o Nazareno, e sabia também qual seria o seu carreiro no mundo de expiação e provas. Sabia de antemão que ela teria que conviver com a desencarnação e segurar o filho morto pelas nossas mãos, entre aspas, não é? E por todas as iniquidades que nós tivemos. Então, de modo geral, se eu pudesse resumir, Mona Lisa e Nick, é isso. É um espírito, é uma personalidade sublimada de alta envergadura espiritual.
muito elevada, né? Que veio Muito. preparada. Já veio com essa preparada missão. para receber o nosso mestre. Exato. Uma outra questão que o Josué levantou para que as pessoas entendam como acontece quando a gente volta, quando a gente retorna ao nosso verdadeiro mundo, que é o mundo espiritual. As pessoas, algumas, pensam que a pessoa descansou. Talvez, claro, quando ela volte ao mundo espiritual, ela vai descansar dos males que estava acometida durante a encarnação. Mas espíritos superiores, devido à consciência que eles têm, o comprometimento com os irmãos, já que todos nós somos irmãos, quando eles retornam ao mundo espiritual, logo na sequência eles já começam a trabalhar por amor. O trabalho que esses espíritos fazem é por amor. Então Maria, quando ascendeu ao céu, aos céus, e a gente vai comentar sobre isso, ela já começou na sequência o seu trabalho espiritual e faz até hoje e vai continuar fazendo, nos ajudando sempre. Interessante, né, Nick? Só para concluir, existe em Espiritismo, né, vasta literatura, e cito aqui a coleção da Vida no Mundo Espiritual de André Luiz. Sim. Né, do espírito André Luiz, que ditou a Chico Xavier uma coleção belíssima da vida no mundo espiritual. Ali, são 13 livros. São 13 livros. Ali nós temos, de maneira detalhada, meus amigos, como é que se processa a vida na espiritualidade e que não há aquela ideia de que a pessoa desencarna, vai ficar descansando eternamente, ou vai ficar numa vida de contemplação, ou em cima de uma nuvem tocando harpa e tal, né? Com todo respeito, mas é uma figura, é uma ilustração que nós temos. A vida do outro lado é plena, não é? E os espíritos de maior condição espiritual, de maior elevação moral e ética, eles trabalham incessantemente. Sim. Não é? Mas é um trabalho que é feito, como o Nick falou, por amor e movido pela alegria do serviço. Exatamente. Perfeito. Então, Josué nos falou de Maria, esse espírito sublimado. Agora eu vou pedir para o Nick nos escrever um pouco da Maria, mãe de Jesus. Onde nasceu a sua história aqui, quando reencarnou com essa missão, Nick. As informações que eu vou trazer agora, elas estão contidas na Bíblia, então quem lê sabe do que eu estou falando, e algumas outras informações que nos são trazidas através dos livros, da literatura espírita, principalmente nas mãos de Chico Xavier. Então, são informações bastante seguras. Maria nasceu de pais judeus, a Joaquim e a Ana, que já sabiam, que tinham consciência da missão de sua filha. Sabiam para que estava nascendo aquela criança, Maria, que teria essa missão de trazer Jesus à encarnação aqui na Terra. Ela nasceu na Galileia, então a atual Palestina, né? Viveu em Nazaré, onde ela ficou noiva do carpinteiro José, que também era um espírito elevado, né? Essa programação, eles não colocariam ao lado de Maria um espírito que não fosse da mesma envergadura. Casou-se então com 14 anos com José, e Maria nasceu mais ou menos de 18 a 20 anos antes de Jesus. Quer dizer, ela teve Jesus, porque isso não está registrado, infelizmente, né? Nós não temos tantos relatos falando sobre Maria, mais sobre Jesus. Então, Jesus, quando nasceu, Maria tinha entre 18 e 20 anos de idade. José e Maria viajaram longamente entre Galileia e Belém. Nesta viagem, que também está contida nos livros, na Bíblia, Maria já estava grávida. Ela dormia ao relento, de fuga em fuga, para proteger a vida do nosso Nazareno. Sua principal característica, isso está contido sempre nos livros, dedicação e fé em Deus. Vocês imaginam um espírito dessa envergadura, que desde criança era dedicada ao Pai. E depois nós vamos ver na sequência, na hora da morte de Jesus, ela prova isso. Outros atributos, segundo então agora psicografias, através das mãos de Chico Xavier.
Possuía serenidade e equilíbrio, de inteligência assustadora. Era forte, segura, sem medos, mas era discreta. Consciente, espontânea, instintiva e amorosa. Orava muito, sabia agir e reagir e agradecer. E nunca lamentava da vida e das perseguições impostas pelos romanos. Era feliz porque exigia pouco da vida. E agora me faz lembrar um relato de uma carta que foi enviada a Pôncio Pilatos pelo então senador Públio Lentulus. E numa dessas passagens, porque Públio Lentulus falou sobre Jesus, descrevendo a parte física e moral que Jesus tinha para o então senhor daquela época. E numa dessas passagens ele fala sobre Maria. Ele diz que nunca, em lugar nenhum, foi conhecida uma mulher tão linda, com a afeição que tinha a mãe de Jesus. Linda e moralmente perfeita. Está descrito nesta carta. Lembrando, então, de que Públio Lentulus era um senador romano. Né? Informações espíritas também nos dizem que ela foi modelo de uma perfeição moral e um exemplo para toda a humanidade terrestre. O que eu descrevi aqui, então, são algumas coisas sobre a realidade de Maria, né? Falamos, então, sobre a perfeição moral, a maneira de conduta dela e da beleza física também, que naquela época era para muito poucos. Nick, só para a gente ter clareza, qual é a obra? Tu mencionaste aí a obra do médium Chico Xavier. Se os ouvintes quiserem se aprofundar nessas lições... Lê, né? Só um pouquinho. Enquanto o Nick... Enquanto ele vai procura ali, a gente procurando, nós vai- vamos seguindo, né? Desculpa. Livro Boa Nova, de Humberto de De Campos. Campos. Na realidade, o espírito foi Humberto de Campos e a psicografia foi de Chico Xavier. Certo. O livro se chama Livro Boa Nova. Exatamente, Tá. do irmão X. Isso, eu estava procurando aqui. As casas espíritas têm, ou Tem. na internet também você Mona, consegue. eu até fiz essa provocação para o Nick, para que ele mencionasse essa obra no ar, Boa Nova. Não é? Porque, só para abrir um parênteses, nesta obra, Humberto de Campos, que quando encarnado foi um grande jornalista, membro da Academia Brasileira de Letras, e depois adotou o pseudônimo de Irmão X, Humberto de Campos nos diz que estes relatos que ele trata na obra foram extraídos do folclore do mundo espiritual. Ou seja, no mundo invisível, existem como se fossem bibliotecas que podem ser acessadas e trazer para nós essas informações. Fica uma dica para os amigos. E esse livro, Essa ele obra traz Boa Nova é belíssima. Traz grandes ensinamentos. grandes ensinamentos, detalhes. Perspicazes e toda a história da passagem de Jesus. Exatamente, da né? vida de Dos Jesus com apóstolos. seus discípulos, da vida de Jesus com Maria, e passagens que não estão contidas, por exemplo, nos evangelhos, mas que nós temos assim muita segurança de que são verdadeiras, porque, como diz Humberto de Campos, foram recolhidas no folclore da espiritualidade. Inclusive, nesse livro, esse livro aconteceu e ele fez entrevista com espíritos, os evangelistas. Quando ele voltou ao mundo espiritual, uma das primeiras pessoas que ele entrevistou para que ele escrevesse esse livro foi Judas Iscariotes. E depois nós vamos escrever para vocês, então, uma dessas passagens que eu considero uma das mais bonitas histórias da nossa humanidade. Perfeito. Seguindo, então. Então, um livro Boa Nova para quem quiser. Né? Josué, qual foi a tarefa da Maria, né, como mãe de Jesus durante a infância de Jesus? O Nick já nos trouxe muitos detalhes aqui, né, dessa obra
Boa Nova, descrevendo alguns atributos de Maria, não é? E existe uma obra, também uma obra respeitável, que é o Sublime Peregrino, do Espírito Ramatiz, que vale a pena mencionar. Uma obra confiável e muito respeitável, né? de um médium bastante honesto, não é? Que diz o seguinte. Bom, primeiro, quem foi Ramatiz? Ramatiz, ele foi um espírito que viveu, ele era um filósofo de Alexandria e foi contemporâneo de Jesus. Então, ele teve alguns momentos de convívio com Jesus e pôde, então, estabelecer essas descrições. Ele diz assim: o Alto escolheu Maria para essa missão porque se tratava de um espírito de absoluta humildade, terno e resignado, que não iria interferir na missão de Jesus. Ela seria a mãe ideal para ele, amorosa, paciente, sem as exigências despóticas dos caprichos pessoais. E isso é o que é o mais importante, deixando-o, enfim, manifestar seus pensamentos em toda a sua espontaneidade original. Por quê? Desde tenra idade, o menino Jesus, ele já manifestava caracteres particulares. A sua inteligência incomparável, não é? Chamava a atenção, não é mesmo? E aí ontem eu e o Nick conversando, não é? Lembramos de um trecho em que ele e o primo dele, João Batista, conversavam, né? E as mães Maria Santíssima e Isabel se entreolharam e disseram: mas esses meninos não são muito normais, entre aspas, né? Exatamente por isso, porque ele já dava sinais, não é, de ser um espírito de extrema elevação espiritual, um espírito crístico, como de fato foi. Então Maria tinha que ser terna, amorosa, sem, como diz aqui Ramatiz, sem despotismo, sem autoridade, sem sufocar essa espontaneidade original do mestre, e mais, incentivando para que ele assim prosseguisse, não é? Ele desde muito novo lia as obras, lia o Pentateuco mosaico, conhecia a Torá, e desde muito jovem, existe até um trecho no Novo Testamento em que ele discute com os senhores do templo, dava lições às autoridades religiosas da época. Mesmo assim, Maria, sabedora, não é? Mesmo que inconscientemente, da sua elevada missão, criou todo o clima e as condições para que Jesus, na sua infância e na sua mocidade, pudesse exercer, não é? Esse processo de como é que eu vou dizer assim, de preparação para o seu ministério que viria dos 30 aos 33 anos. Essa passagem que o Josué comentou foi feita por Isabel e por Maria. Isabel era a mãe de João Batista. E quando as duas crianças se encontravam, né, porque elas cresceram juntas, eram primos, né? E Isabel falava já que achava muito estranho, porque João Batista agia completamente diferente de todas as crianças. E olha o relato de Maria. Eu vou me ater aqui às palavras que estão no livro de Humberto de Campos. Essas crianças, isso são relatos de Maria, tá? Ela disse assim: essas crianças, ao meu ver, trazem para a humanidade a luz divina de um caminho novo. Meu filho também é assim, envolvendo meu coração numa atmosfera de incessantes cuidados. Por vezes, vou encontrá-lo a sós, junto das águas, e em conversação profundas com os visitantes, com os viajantes que demandam a Samaria e as aldeias mais distantes, quase sempre surpreendo-lhe a palavra caridosa que dirige às lavadeiras, aos transeuntes, aos mendigos sofredores. Fala de sua comunhão com Deus, e com uma eloquência que nunca encontrei nas observações dos nossos doutores, e constantemente ando a cismar em relação ao seu destino. Então, desde pequeno,
as duas mães já sabiam que seus filhos eram realmente diferentes. E veja, né? Agora, até passar uma mensagem para o público que tá em casa, eu vou tirar a máscara, me deem licença, porque realmente a máscara, ela abafa muito a voz, não é? Então, nós estamos tomando todos os cuidados, mas por alguns instantes nós vamos fazer isso. Ele já fazia atendimento fraterno. Perfeito. O atendimento fraterno, que é aquela prática das casas espíritas que nós temos hoje, né? E em que as casas espíritas, gratuitamente, diga-se, né? Movidas pelo trabalho voluntário. É uma das atividades das casas, inspirado pela caridade. Uma das atividades é o atendimento fraterno, é receber as pessoas para poder dar uma palavra de alento, de consolo, não é? Então veja que as casas espíritas sempre têm como modelo e guia Jesus, que na infância já realizava atendimento fraterno, de acolhimento e de amparo àqueles que necessitavam, né? Nos tempos difíceis da Palestina do século I. Perfeito, perfeito. E veja, então Maria caminhou com Jesus do seu nascimento até a sua crucificação, né? Como que foi, ela compreendia, Nick, essa missão, ela entendia então tudo que nós estamos falando aqui, ela não tinha perfeita consciência, mas ela sabia qual que era a missão de Jesus. Consciência ela realmente não tinha, porque quando a gente volta a gente esquece. Exatamente. Mas ela sabia de que realmente aqueles eram espíritos superiores. Com essa tua narração. Isso, até porque ela também foi criada, os pais eram espíritos, os pais dela já eram espíritos superiores, pois a criaram de maneira diferente. Então, ela sempre foi moralmente perfeita. E ela sentia que a missão dela era importante. Inclusive, quando da aparição do anjo Gabriel, dizendo que ela traria o Nazareno para a terra. Daquele momento em diante, ela teve certeza de que realmente a missão dela era diferente. Mas ela apoiou e auxiliou Jesus durante toda a sua vida, toda a sua caminhada. Principalmente nos últimos 3 anos, onde ele evangelizou toda a população mundial. Mas todas as decisões que Jesus tomava, ela apoiava. Inclusive, quando Jesus não quis fugir, quando os romanos foram buscá-lo. Porque ele poderia ter saído de lá, ele disse não. Deixa que eu vou ficar. E ela apoiou Jesus nesse momento, porque ela sabia que alguma coisa de ruim iria acontecer. Porque, infelizmente, nas mãos dos romanos, o seu filho não teria justiça. Não seria feito justiça. Olha só a envergadura desse espírito. Em seu momento crucial, ajoelhada aos pés da cruz de seu filho, suplica a Deus: Senhor, aqui está a sua serva, que cumpra toda a sua vontade. Vocês imaginam, nós que temos filhos, vocês que estão nos escutando, nos assistindo e que têm filhos, qual seria a sua reação vendo um filho amado sendo humilhado, assassinado, pregado na cruz em sofrimento e dizendo ao Pai: faça que se cumpra a sua vontade, eu aceito. É de uma dedicação tamanha que a gente não tem como mensurar. O que nós estamos falando aqui é realmente de uma história que mudou o mundo através do exemplo. Perfeito. Agora vamos interagir aqui com os nossos amigos. Vamos dizer bom dia para a Cirlei, para a Sônia, para a Lídia, para o Nelson, que sempre nos acompanham, a Ivone, a Íria, a Lia, a Sandra, a Marisa, a Lourdes de Oliveira. Tem um monte de amigos aqui dizendo bom dia. A nossa amiga Sandra está dizendo assim: Maria Nossa Senhora, padroeira da nossa pátria e mãe por excelência. Te amamos, te louvamos e a ti rogamos por todos nós. Belas palavras, Sandra. Obrigada. Então, até agora a gente falou de Maria quanto à sua missão aqui na Terra, quem era, né? Agora vamos abordar um pouco a partir do desencarne de Jesus, tá, Josué? A partir da crucificação, ela continuou seguindo o seu caminho, certo? Como foi a vida após a morte, né, na pátria espiritual?
na pátria espiritual. Uhum. Bom, depois da desencarnação de Jesus, tu te referes, né? Maria, como os outros discípulos que tiveram a vida modificada pelo legado, pelas lições de Jesus, as lições baseadas no amor, né? Na caridade, na humildade, na renúncia e na abnegação, assim como os outros discípulos, seguiu as lições do Mestre, do seu filho, e executou um trabalho assistencial belíssimo, não é mesmo? Existe um trecho muito interessante que o Novo Testamento traz isso muito bem, no momento da infâmia do Calvário, não é? Quando Jesus está no Gólgota a desencarnar, ela olha para Maria Santíssima, que está ali, como o Nick colocou, está ali aos pés da cruz, acompanhando todo aquele processo de suplício do seu filho, e junto com ele está João Evangelista, o mais jovem dos discípulos, chamado por Jesus como discípulo amado, o mais jovem, e foi aquele que não fugiu, não é? Não ficou se ali amedrontou, firme. ficou ali até o final. Aí Jesus olha para Maria e diz: mulher, aqui está seu filho. E olha para João e diz: filho, aqui está a tua mãe. Ali ele dá o seguinte roteiro: cuidem um do outro. Agora vocês serão mãe e filho, né? Com a minha desencarnação vocês serão mãe e filho. E o que acontece? João Evangelista e Maria de Nazaré vão morar em Éfeso. Hoje é um local que pertence ao território da Turquia, não é? Vão morar em Éfeso e ali desenvolvem um trabalho de assistência, de acolhimento, de socorro aos necessitados, executando aquelas lições, executando na prática, servindo sem cessar até a sua desencarnação, esse trabalho de amor e de acolhimento, né? Até o seu desencarne, que ocorreu por volta dos 70 anos. Então ela ficou mais ou menos na Terra, uns 20, 24 anos a mais depois da morte de Jesus? Aproximadamente 23 anos. Assim, infelizmente nós não temos... Não são Relato dados fidedigno, seguros, né? são dados seguros, são aproximados. Aproximados somente, mas aproximadamente 23 anos após a desencarnação de Jesus, né? E ela recebia todos os dias, de manhã, de tarde e inclusive à noite em sua casa. Era uma choupana que até o José falou, eu vi uma foto também. Existe até hoje, parece lá que existe até em hoje. Éfeso. Isso. E ela recebia todos, ela fazia o atendimento fraterno, espiritual, então, né? Ela ajudava fisicamente as pessoas e ela doava. E olha, eles não tinham nada, mas ela dava comida para as pessoas, ela ajudava, ela ajudou até a desencarnação de Jesus. Ela foi realmente o exemplo da caridade e do amor aqui na Terra. Perfeito. E depois do desencarne, né? Então ela trabalhou, vamos para todo mundo entender. Passou mais 20 e poucos anos trabalhando aqui incessantemente. Desencarna, né? E depois que ela retorna à pátria espiritual. Nick, poderia nos falar um pouco sobre isso? Bom, então vamos repetir. A narração que estou fazendo é do livro Boa Nova. Vocês podem encontrar, é um livro do Chico Xavier, escrito por Humberto de Campos, através dos relatos que ele colheu nos espíritos superiores quando ele voltou à pátria espiritual. Daí ele fez esse livro. Bom, numa noite estrelada, não tinha nenhuma nuvem, ela já tinha terminado os trabalhos, Maria já tinha terminado os seus trabalhos de receber os mais necessitados, e ela viu um vulto chegando em sua casa, e ela não percebeu quem era. Era um pedinte, né? Era um Descreve. pedinte, para ela era um pedinte, como todos, né? Mendigo. Um mendigo. E ela disse: entra na minha casa, abriu as portas, botou esse pedinte para dentro de sua casa. Ela tinha 70 anos e tinha trabalhado o dia inteiro naquele dia. De repente, ele começou a conversar com ela, e aquela voz meiga e amorosa foi reconhecida por Maria. E ele diz assim: minha mãe, venho fazer-te companhia e receber a tua bênção.
Venha aos meus braços, minha mãe. Aí Maria fez um impulso para tentar ajoelhar aos pés de seu filho. Jesus não a deixou. Ele sim, ajoelhou-se aos pés de sua mãe e beijou amorosamente as suas mãos. Maria, tocando as mãos de Jesus, sentiu as chagas de Jesus naquele momento e disse, espantada: meu filho, o que fizeram com você? E ele disse: minha mãe, sou eu sim. Venho buscar-te, porque meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Seu corpo quase cambaleou e Jesus a colocou em sua cama. Maria ficou paralisada, sem falar e sem se mover por aproximadamente 3 dias. Também não é um relato correto, mas dizem que durou aproximadamente 3 dias o desenlace de Maria, do espírito de Maria com o seu corpo. Ela não via mais o seu filho, mas ela via muitos anjos acompanhando aqueles momentos. E esses anjos cantavam hinos de amor até realmente ter o desenlace do seu espírito do corpo material. Antes de ascender aos céus, ela fez um pedido aos anjos condutores. Desejou ver a Galileia com os seus sítios preferidos. Ela amava muito aquela terra e ela foi conduzida pelos anjos. E ela passou então no lago que ela tanto amava, em Tiberíades, na cidade, nas águas do Rio Jordão, e passava pelas ruas e visitava, depois do seu desencarne, ela visitava as ruas que ela passava e ajudava naquele momento todas as pessoas que estavam na rua sofrendo. Após essa breve passagem, ela começou então a ascender e subir aos céus, sobre cânticos que reconfortavam o seu coração. Maria Santíssima, antes de começar o trabalho de acolhimento a todos os espíritos superiores, principalmente aos suicidas, que nós vamos falar agora na sequência. Espíritos sofredores, Nick. É isso? Sofredores. Isso. Ela disse que ela começaria o trabalho espiritual, mas somente se ela buscasse, se ela fosse resgatar um dos seus filhos mais amados e que estava em atroz sofrimento, Judas Iscariotes. Essa passagem ela é bastante grande nesse livro, mas eu vou ler somente o último relato, falando sobre a conversa de Judas Iscariotes, que estava há 23, 24 anos em muito sofrimento, com Maria, que foi lá resgatá-lo. No final do diálogo com o discípulo suicida, em grande sofrimento, preso a terrível remorso, a benfeitora convence-o, argumentando com profundo amor, o que era normal para Maria. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo, a vida maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas de bendito esquecimento. Numa nova existência de esperança, levar-te-ei comigo a remansoso abrigo e dar-te-ei outra mãe. Pensa e descansa neste momento. E Judas, neste instante, como quem duvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desagarra de pesadelo atroz, perguntou àquele espírito: quem sois vós que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher, irradiando o amor, ou anjo celestial de quem presinto a luz?
No entanto, ela olha em seus olhos, frente a frente, e responde simplesmente: meu filho, eu sou Maria, sou a mãe de Jesus. Essa passagem é uma das coisas mais lindas que eu li até hoje. Não consigo ler sem me emocionar, mas é muito bonito. O amor dedicado àquele espírito, infelizmente, injustiçado até hoje, que eu chamo de traidor, por uma falha, e isso vale aqui, mais tarde, quem sabe, uma nova avaliação sobre Judas Iscariotes, que hoje é um espírito superior. Com certeza. E esse trabalho é incessante. O Nick falou que ela, né, continua trabalhando, atende os sofredores, mas a gente tem descrições pelo irmão X, Humberto de Campos, né, desse trabalho de Maria, né, Josué? Com os suicidas, inclusive no livro Memórias Suicidas é muito citado, né? Poderia relatar, falar um pouquinho sobre isso para nós? Então, Mona, esse trabalho de Maria é das coisas mais importantes que nós temos que falar quando tratamos de Maria de Nazaré enquanto espírito, enquanto entidade espiritual, né? Nick leu, né, com muita emoção aqui o relato que ela vai resgatar Judas do umbral. Pois bem, é mais ou menos esse trabalho que ela continua fazendo de modo incessante. Em primeiro lugar, eu quero destacar aqui uma obra de grande vulto, assim como Boa Nova, que o Nick citou várias vezes, que nos serve aqui de referência, a obra Memórias de um Suicida, tá? Ivone Amaral Pereira. Da médium Ivone da Amaral Pereira. Vale um parênteses para falar da Dona Ivone, porque ela tinha uma mediunidade extraordinária. Nada se compara à mediunidade de Chico Xavier, que é a aptidão mediúnica mais completa e mais complexa que já se tem notícia, mas Dona Ivone da Amaral Pereira também era dotada de uma mediunidade extremamente aguda. E ela recebe do espírito Camilo Cândido Botelho, não é, uma obra monumental do ponto de vista da mediunidade, não é, que trata da vida, de relatos riquíssimos de um espírito que se suicida e o que ele encontra depois no plano espiritual. Camilo Cândido Botelho era um escritor, não é, português, que então tira a própria vida no final ali do século XIX, mais ou menos no ano de 1890, na cidade do Porto, em Portugal. Pois bem, neste livro é relatado que Camilo Cândido Botelho, juntamente com os seus outros companheiros de desdita, eu digo de desdita, de infelicidade, né, por habitar uma zona purgatorial, que nós chamamos de umbral, não é? Que é um local compatível com o psiquismo, não é? daqueles irmãos que infelizmente cometem certo extremo do suicídio. E aqui não vai nenhum julgamento, pelo contrário, não é? A palavra do Espiritismo é sempre de acolhimento e de perdão. E ele relata que esses espíritos com intenso sofrimento, habitando o tormento do Vale dos Suicidas, eles são resgatados, eles se dão conta que um certo dia eles são resgatados por lanceiros, como se fossem assim uma guarda, uma cavalaria, em que eles trazendo lanças e no alto das suas lanças uma flâmula com a inscrição LSM, Legião dos Servos de Maria. E depois ele então entende que aqueles espíritos nobres que atuavam como se fossem patrulheiros do umbral, resgatando os espíritos em intenso sofrimento, eles atuavam sob o comando amoroso do coração de Maria Santíssima. Ela é o espírito que conduz este trabalho, e um trabalho da maior relevância, porque nós sabemos no Espiritismo, não é, as atrocidades e os sofrimentos que esses espíritos experimentam depois que eles notam que, muito embora tenham desejado tirar a própria vida, eles se entendem vivos, eles se compreendem, eles entendem que ainda estão vivos, mas numa situação psíquica
de bastante sofrimento. Então, no plano espiritual, Maria Santíssima ela tem algumas entidades, dentre as quais o Hospital Maria de Nazaré e a Mansão da Esperança. Ou seja, recuperando aquilo que nós falamos desde o início do programa, os espíritos de escola, os espíritos nobres, os espíritos benfeitores, eles, muito embora tenham trabalhado muito em vida, não cessam de trabalhar no plano espiritual. E isso também vai de encontro à ideia que nós temos em Espiritismo de Deus como sendo soberanamente justo e bom, que independentemente do grau da nossa culpa, do grau da reprovação do nosso erro, nós sempre temos uma segunda chance e sempre temos o amparo divino. Não nos falta o amparo divino, que se manifesta por meio de espíritos co-criadores, como, por exemplo, do quilate espiritual de Maria de Nazaré. Veja só que toda essa programação que acontece no mundo espiritual através dos resgates, ela tem uma sequência lógica. Primeiro, a legião dos servos de Maria, que vão lá e resgatam os irmãos em sofrimento. Exatamente. Depois que eles são resgatados, eles são levados ao Hospital Maria de Nazaré. Aí eles são tratados espiritualmente, para que eles se elevem. E depois eles vão para uma colônia para estudar, para se refazer, recomeçar, vamos dizer. E depois também tem, então, como o José falou, a Mansão da Esperança. E ela tutela também outros diversos departamentos no mundo espiritual. Diversos, muitos, além desses todos que nós falamos, que fazem, então, e que denotam o poder vibratório de Maria, né? Só tocar um assunto antes dos comerciais. A maioria das vezes nas rádios, às 18 horas, inclusive nas rádios espíritas, né, falam que tem a Hora de Maria. Esta Hora de Maria realmente existe. E é às 18 horas. Às 18 horas, ela recolhe todas as súplicas das criaturas. E diz nesses livros, os relatos dizem que até no Vale dos Suicidas, o silêncio acontece. Todo mundo. E que no Hospital Maria de Nazaré, todos voltam os seus olhos para o céu, dizendo: aqui estou eu, Senhor, mais uma vez para recomeçar. É um trabalho maravilhoso e completo que ela faz no mundo espiritual. Perfeito. Assunto maravilhoso que a gente está abordando, né, Maria? Falta tempo, falta espaço, mas eu vou pedir licença agora para ouvir os nossos apoiadores, Escala Construtora e Imobiliária Nossa Casa. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nossa Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais. Com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Voltamos, o nosso assunto hoje é Maria de Nazaré. Quem está nos acompanhando é o programa Hora Espírita, hoje excepcionalmente num horário diferente, né? Já estamos nos encaminhando para o final do programa e o assunto é maravilhoso. Estamos falando da Maria Santíssima, mãe maravilhosa que nos deixou assim um legado para a humanidade, né? Que lição nos deixa esse espírito iluminado que passou pela terra, Nick e Josué? Bom, Nick, me permita iniciar, depois o amigo complementa como sabe fazer muito bem. E também Mona. O exemplo e o legado é a própria lição do Mestre. Qual é a lição por excelência do Evangelho de Jesus? Qual seria? O amor. O amor
a humildade e a caridade. Ela foi um exemplo vivo, né, de renúncia. E Maria, neste aspecto, neste ponto de vista, ela representa todas as mães. As mães, elas são como diz Chico, não é? Elas são a representação de Deus na Terra. Até Chico tem um trecho de um livro que ela diz assim: a prece de uma mãe por um filho faz ou derruba qualquer porta no céu. A prece de uma mãe, ela tem uma força poderosíssima. Se a prece já é dotada de uma força incrível, a prece de uma mãe ecoa de modo diferente. Nós que somos pais, a gente sabe do amor por um filho. Mas o amor de uma mãe é algo especialíssimo. É algo especial. Então ela representa todas as mães. Na sua abnegação, na sua renúncia, um espírito que decide, que aceita o desafio de reencarnar e passar por todos os tormentos que ela passou, de ver o filho ser assassinado na ignomínia do Calvário e ainda assim aceitar o desafio, é um ato de amor extremo. Assim como Jesus, o maior ato de amor foi aceitar reencarnar na Terra, como mundo de expiação e provas, porque ambos eram espíritos puros. Talvez Jesus num grau de evolução um pouco maior. Um pouquinho maior. Não é? Mas Maria aí também, com um grau elevadíssimo. Eles não precisavam reencarnar na Terra. Eles foram convocados pela providência divina para vir à Terra e deixar esse legado de transformação da humanidade. E há 2000 anos depois, Nick e Mona, nós estamos nos estorcegando ainda com dificuldade de compreender esta mensagem de amor, que fala de amor, de humildade e de renúncia. A renúncia pelo outro. Que o Espiritismo nos convoca a esse exercício de pensar um pouco menos em nós, de tentar apagar o nosso ego e visualizar o outro. O conjunto, né? E visualizar quem está ao meu lado e querer servir mais do que ser servido. Apagar o incêndio da egolatria para dar algo mais de nós para quem precisa. Exercício de humildade, de amor, não é? De abnegação. E o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz isso muito claramente. O orgulho é o pai de muitos vícios, não é? E a negação de muitas virtudes. Qual é o contraponto do orgulho? Exatamente a humildade. Esta é a nossa meta. A reforma íntima, o Espiritismo nos convoca a isso. Nos reformarmos intimamente, fazendo da nossa reencarnação uma experiência onde nós possamos cultivar valores imperecíveis e exercitar o amor ao próximo. Porque, afinal de contas, a gente vai perceber, todos somos um só. Todos somos uma grande família, nós precisamos uns dos outros. Então a ideia, o legado de Maria talvez seja nos dizer, nesse momento muito atualíssimo, a mensagem continua atualíssima. Menos egoísmo, menos individualismo, menos ego e mais amor, mais afetividade e mais solidariedade. Além de todo o amor incondicional que ela expôs a Jesus, aos seus irmãos e aos discípulos de Jesus, aos irmãos que sofriam tanto e que ainda sofremos, ela representou nessa passagem, buscando então Judas Iscariotes, a representação do perdão. Perfeito. Maria nos traz o exemplo de que o perdão, sem o perdão, nós não conseguimos progredir. Nós não conseguimos nos dedicar. Que quem carrega mágoa, ódio em seu coração, carrega um atributo muito pesado, muito difícil. Acaba não tendo a oportunidade, naquele momento, enquanto carrega, de fazer o bem.
e de progredir. Maria representa, que nem o Josué falou, todas as mães que amam, que se dedicam, e que é, sim, um exemplo de amor, dedicação e humildade. Vai a ela o nosso amor eterno. Só para concluir, Nick, falamos muito de Judas hoje, não é? Sim. Judas é uma figura estigmatizada Sim. pelas religiões tradicionais. Judas não tinha uma má intenção. Não tinha. Judas ele entendia na sua imperfeição humana, com os seus defeitos, porque todos os discípulos eram como nós, eram imperfeitos, cada um com as suas mazelas. Ele fazendo aquele ato, não é, entregando, entre aspas, Jesus, ou falando do paradeiro que Jesus estava no horto, ali com os outros discípulos, ele queria que Jesus se tornasse um governante. Mostrasse o seu poder. Mostrasse o seu poder. Só que Judas entendia o poder, ele não compreendeu exatamente a mensagem do mestre. Quando ele diz assim, ele queria que Jesus governasse, tirasse Os não é? reis e- Tirasse o povo hebreu do jogo dos romanos. Exatamente. Ele achava que Jesus seria um governante militar, porque ele tinha o poder. Que subisse ao poder, que subisse ao poder e tal. exatamente. Então ele não tinha má intenção. E só para concluir, apesar de tudo, apesar do equívoco, apesar da grande falha de caráter de Judas Iscariotes, não é? Ele hoje é um espírito reabilitado no plano espiritual. Isso demonstra para nós o seguinte, que eu acho uma das mensagens mais belas da doutrina dos espíritos. Todos temos uma segunda chance, todos podemos recomeçar, apesar dos nossos equívocos, não é? Ninguém está fadado ao sofrimento eterno. Todos podemos recomeçar, todos temos a chance de nos reabilitar perante Deus. Perfeito, Josué. Infelizmente vou ter que tomar a palavra porque está quase no finalzinho do nosso programa. E eu queria agradecer ainda a Fran, a Marlene, a Isabete, a Thaís, a Maria. A Terezinha está dizendo muito louváveis esclarecimentos da nossa Maria Santíssima, gratidão, amigos. E a todos que nos acompanharam, queria agradecer. Também queria dizer, Nick, como é que está o funcionamento das casas. Algumas ainda continuam, né, fechadas, mas eu sei que o Bezerra está fazendo atendimento fraterno nos horários da palestra, na IPACE. Nos mesmos horários da palestra pública, o Bezerra recebe a todos para o passe e o atendimento fraterno, né? Isso acontece nas terças, nas quartas, nas sextas e sábados, ok? No Amor e Caridade, nós já começamos as palestras públicas, né, presenciais. Então, todas as segundas começam às 7h30 da noite, né? E após nós temos o passe coletivo. As casas que estão abertas, tá? Elas estão tomando todas as precauções necessárias e pedidas. Ok? Ok. Então, todos são bem recebidos, se vocês quiserem ir. Só salientando de que nós temos uma quantidade X para colocar dentro da casa. Nós tivemos que diminuir para 40% das pessoas que podem assistir às palestras, tá? Mas sempre há um lugarzinho assim, né? Até hoje, somente na primeira vez que lotou a casa. Sempre tem um lugarzinho ali e todos são bem recebidos. Aproveite. O Gotes também está trabalhando às quartas-feiras, das 19h30 até às 8h, tem palestra, tem passe, atendimento fraterno, também com um número de pessoas reduzidos, mas com todos os protocolos, né? Então, eu queria agradecer a presença dos amigos, muito obrigada. A todos que nos acompanharam, o pessoal da rádio, e dizer que até sábado que vem, daí no nosso horário, né? 8 às 9. Isso. E um bom sábado para todos. Obrigada. Você ouviu pela Rádio Chapecó, Hora Espírita.